consegue olhar para as fisiopatologias das disfunções e ligar as eletroterapias ou recursos para utilizar nos seus pacientes? Se você respondeu não, fique até o final deste vídeo para entender um pouco mais sobre o raciocínio da fisiopatologia do lipedema. Eu sou a Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, fisioterapeuta dermatofuncional ou até mesmo acadêmico de fisioterapia. E não se esqueça, antes de começar esse vídeo, compartilhe com outros profissionais da área, comente e curta, para que o YouTube possa te entregar novos conteúdos como esse. Quando a gente fala sobre a fisiopatologia do lipedema, a gente precisa ter bem claro sobre o que ela é. Então, ela é uma doença crônica, inflamatória, que acomete principalmente membros inferiores, podendo também acometer os membros superiores, e hoje a gente não fala mais que ela acomete apenas o tecido adiposo. Você, profissional da fisioterapia ou até mesmo um acadêmico, tem que ter em mente que quando a gente fala sobre lipedema, a gente fala de uma doença que envolve tecido conjuntivo. Logo, a gente vai encontrar tanto alterações, traumatopédicas, como alterações dermatológicas. Então, quando a gente segue essa fisiopatologia, fica mais fácil da gente entender quais são os recursos que a gente vai utilizar. Então, se a gente pensa na primeira parte da doença, que ela é uma doença inflamatória, logo, o que eu tenho dentro do meu consultório que ajuda a desinflamar este paciente? É um laser? É um ultrassom? É uma microcorrente? É uma onda de choque? Quando eu entendo o que eu tenho e que eu entendo a fisiopatologia, fica mais fácil de eu tratar esse paciente. Agora, quando a gente fala que ele é uma doença que envolve formações de fibrose e até mesmo volume adipositário aumentado, o que eu tenho no meu consultório que consegue trabalhar fibrose sem gerar mais inflamação, porque afinal ele é uma doença inflamada, e que eu consigo trabalhar esse volume adipositário sem gerar um processo inflamatório ou até mesmo sem startar marcadores inflamatórios. Por exemplo, quando a gente olha para o lipedema, a primeira coisa que vem na mente da gente é atuar em cima de uma apoptose adipositária, que seria matar aquela célula, já que o paciente com lipedema, ele não só tem uma hipertrofia, como ele tem uma hiperplasia, ou seja, ele tem um aumento do volume desta célula como aumento do número de células. E aí, quando a gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é pensar em apoptose. Só que se a gente gerar apoptose, a gente aumenta a cascata de CD68. E aí, quando eu falo sobre CD68, significa que eu aumento a replicação dessas células. Então, para o caso do paciente com lipedema, a gente não atua fazendo apoptose, porque a gente pode piorar. Então, a gente atua em cima apenas da cascata da lipólise, ou seja, eu só faço o efeito de redução do volume. Então, isso é outra coisa que é extremamente importante da gente entender. E aí, quando eu penso sobre redução deste volume, gerar lipólise, o que eu tenho no consultório? Eu tenho uma corrente elétrica, por exemplo, que eu possa fazer eletrolipólise, uma RUS, uma ALSE, um FACE, uma microcorrente. Eu tenho ultrassom, eu tenho ondas de choque, eu tenho algum equipamento que possa me ajudar a gerar essa lipólise? E dentro da cosmetologia, que tipo de cosmético eu posso passar? Será que eu posso trabalhar com um injetável que tenha a função lipolítica? Ou será que eu tenho que tomar cuidado para não utilizar uma substância que seja necrosante? Então, esses tipos de olhares que a gente precisa ter, e a gente só consegue ter se a gente entende a fisiopatologia. Então, eu sempre ensino para os meus alunos, de uma forma geral, criar uma tabelinha. O que é isso? Crie numa coluna os equipamentos que você tem. Na segunda coluna, o que eles fazem. E aí, com isso, você consegue, dentro da fisiopatologia do paciente, aí você pode escrever do lado quais são as fisiopatologias que aquela doença traz e você linkar com os equipamentos que você tem. Fica uma forma mais clara para você, sem você ficar amarrado àqueles protocolos prontos que as empresas vendem. E eu sempre digo, gente, quem é meu aluno já me ouviu falar a minha linda frase de: o equipamento é meu. Eu faço o que eu quiser, desde que baseado na ciência. Então, se você tem um aparelho, por mais que eles vendam que aquele aparelho é facial, que aquele aparelho só faz isso, se você entende a biofísica do equipamento, você consegue correlacionar a fisiopatologia. Então, também não basta só você saber a fisiopatologia da doença, você também precisa entender qual é o mecanismo de ação, a biofísica por trás dos seus equipamentos. E aí, se você tem isso bem claro na sua mente, você consegue facilmente montar planejamentos para o seu paciente na hora de tratá-lo. E aí, obviamente, isso pensando na biofísica do equipamento. E aí você também vai precisar pensar nisso dentro da cosmetologia e da farmacologia. Afinal, nós podemos fazer prescrições de medicamentos. Não só medicamento, mas como, por exemplo, prescrição exclusiva dentro de farmácias de manipulação. Então, quais são os tipos de substâncias que a gente pode prescrever? Quais tipos de medicamento a gente pode prescrever para ajudar esse paciente?
E lembre-se, se você encontrou um paciente com lipedema que não veio com diagnóstico médico, você pode dar esse diagnóstico através da nossa CDBF. Então, não deixe de avaliar o seu paciente, classificá-lo dentro da CBDF e, consequentemente, prescrever qual é o melhor plano, pensando em todos os cenários. Terapia manual, eletrotermofototerapia e a cosmetologia barra farmacologia. Você tendo isso bem claro, você não vai ter complicações de atuar com o seu paciente. Mas saiba, isso só será possível se você tiver todos esses conhecimentos prontos. E aí, se você pensar, dentro da minha plataforma, eu falo sobre isso. E dentro dos nossos encontros mensais, eu trago esses casos clínicos que vocês possuem e a gente discute ao vivo. A gente monta o planejamento do seu paciente de acordo com o que você tem no seu consultório. Não adianta eu mostrar o arsenal de equipamentos que eu tenho na minha clínica se, na verdade, você só me apresenta um equipamento. E o que é mais comum, ainda mais você, acadêmico, que está se formando agora, ou você, fisioterapeuta recém-formado, que está montando o seu espaço. Não adianta eu chegar para você e falar assim, você precisa ter um campo eletromagnético, precisa ter uma onda de choque. Não adianta. Você normalmente vai começar com equipamentos mais em conta. Quem são eles? Um ultrassom e uma plataforma pequena de múltiplas correntes, que vocês já me ouviram falar aqui várias vezes deste equipamento. Então, não adianta eu pensar no cenário ao qual eu vivo, eu tenho que pensar no seu. E é por isso que eu tenho mentorias ao vivo, em grupo, para que vocês tenham essa noção. E, para você saber, tem alunos lá dentro da plataforma que já estão conseguindo conquistar atendimentos com pacientes, trazendo resultados tão satisfatórios e ganhando dinheiro com isso, que já estão investindo em novos equipamentos. É isso. Desde que você tenha um conhecimento na sua mão e consiga atender os pacientes, tenha certeza, você vai ser um destaque dentro da área da fisioterapia dermatofuncional e vai sentar muitas das vezes ao meu lado em vários congressos e, quem sabe, ao meu lado lá em cima em palestras, como eu faço hoje em dia. Mas, para isso, você precisa ter esse conhecimento em mente. Então, não perca essa oportunidade de participar dos aulões ao vivo que eu tenho lá dentro da minha plataforma. E caso você tenha dúvidas ainda, não tenha problema. Faça assinatura mensal. Lá você vai ter acesso a essa primeira aula, ver como é que funciona essa minha mentoria em grupo, como é que a gente trabalha. E se você não gostar, não tem problema. Você pode cancelar a qualquer momento, sem nenhuma letrinha miúda. Agora, se você gostar, venha fazer parte principalmente da galera que tem o plano de assinatura anual. Lá dentro do plano anual, você ainda vai ter acesso a cursos completos, curso de ultrassom, curso de correntes excitomotoras, onde você vai ter uma base de biofísica muito mais aprofundada do que apenas os aulões em grupo, onde a gente pensa em tratamentos para os seus pacientes. Se você precisa ter acesso a todas essas aulas e ainda enviar casos clínicos para que a gente juntos possamos tirar dúvidas e montar planejamentos dos seus pacientes, seja você também um assinante da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá eu tenho um acervo completo de aulas já gravadas e cursos que você poderá fazer dentro da área da eletroterapia e do lipedema. Vá na descrição desse vídeo e clique no link oficial da plataforma para você saber mais informações sobre os planos disponíveis. E não se esqueça, antes desse vídeo acabar, curta esse vídeo, compartilhe para outros profissionais e deixe aqui nos comentários quais assuntos vocês adorariam que eu trouxesse de novidade para a gente aqui dentro deste canal. Te espero no próximo vídeo.